Bom dia, irmãs e irmãos, paz e graça da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu continuo aqui de férias, descansando, colocando algumas coisas em ordem, tá bom? Mas as nossas atividades continuam. Hoje nós teremos na manhã uma escola bíblica dominical, continuando os estudos da nossa revista. Vamos estudar hoje sobre os trabalhadores maus, nas parábolas de Jesus. Quem vai nos trazer a lição dessa manhã é o reverendo Luciano. Luciano é pastor da IPI em Lauro de Freitas. É um jovem pastor que tem um ministério abençoado e continuará tendo um ministério abençoado no futuro. Desde já eu quero agradecer ao reverendo Luciano pela sua palavra, pelo seu apoio, pelo seu cuidado para comigo e também para com a nossa comunidade. Nós vamos ouvir um louvor. No retorno, nós vamos ter o estudo do reverendo Luciano e no final eu volto para encerrar a nossa escola bíblica dominical. Mas antes do louvor, nós vamos orar nesse instante. Pai Santo, Pai bendito, orienta-nos nesse estudo, possamos aprender mais e mais de Ti. Fala, Senhor, aos nossos corações. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é
capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação. Olá, queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Eu espero que você e sua família estejam bem. Eu sou Luciano, pastor aqui na IPI em Lauro de Freitas e também da IPI no Lobato, em Salvador. É um prazer estar com vocês, é uma alegria poder compartilhar e refletir da palavra de Deus. Eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 21. Abra sua Bíblia em Mateus 21, o verso é o 33 ao 46. E diz assim a palavra de Deus: Ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha, colocou cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Os lavradores agarraram seus servos. A um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então enviou-lhes outros servos em maior número, e os lavradores os trataram da mesma forma. Por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: A meu filho respeitarão. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: Este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim, eles o agarraram, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Responderam eles: Matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. Jesus lhes disse: Vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Amém. Glória a Deus pela palavra do Senhor. Queridos irmãos, eu quero orar nesse instante com vocês pela reflexão e estudo da palavra. Então feche teus olhos agora e oremos. Pai bendito, Deus eterno, Deus glorioso, Deus soberano, aqui o teu povo se reúne, Senhor, para louvar, para engrandecer, mas também para aprender da tua palavra. Que esta reflexão, ó Deus, entre em nosso coração e faça morada eterna, gerando, ó Deus, transformação, ó Pai. Que teu Santo Espírito haja agora no nosso coração, na nossa mente, em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Queridos irmãos e irmãs, o primeiro século da igreja cristã, foi marcado por um crescimento espantoso. A igreja cresceu de uma forma muito grande e muito rápida. Mesmo que esse crescimento tenha sido marcado também por muito sofrimento,
e perseguição, tanto da parte dos judeus quanto da parte dos romanos. A composição dos evangelhos, né, Marcos, Mateus, Lucas e João, ela foi influenciada pela preocupação desses autores em buscar na vida de Jesus exemplos que acompanharam sua caminhada aqui na Terra. O Evangelho de Mateus, que é o nosso evangelho escolhido aqui, ele surgiu por volta do ano 85 depois de Cristo. Então, 50 anos depois, praticamente, da morte e ressurreição de Jesus, Mateus, ele, vendo a realidade da sua comunidade, decide então escrever, relatar os feitos e as falas de Jesus para a sua comunidade. 15 anos atrás, inclusive, do surgimento do Evangelho de Mateus, o templo havia sido destruído. Então, as parábolas que Mateus, Marcos e Lucas escreviam, e João escreviam, serviam para apresentar para esta comunidade uma nova esperança, apontando sempre para Jesus. Aqui devo dizer que esta parábola ela está em Lucas capítulo 20 e também em Marcos capítulo 12. Você pode observar que esse mesmo relato está nesses evangelhos. E a proposta do evangelista é mostrar os métodos que Jesus usava para ensinar os seus discípulos, para ensinar a igreja. Então, a parábola e as parábolas eram contadas com esse intuito. E aqui eu quero trazer algo curioso para nós. Quando nós lemos ou quando nós estudamos as parábolas nas escolas dominicais da vida, a gente acaba caindo naquela sensação de mesmice, né? Como se um parente nosso, por exemplo, viesse nos visitar, um parente do interior. Isso já aconteceu comigo também. E aí o parente do interior ele quer vir conhecer a praia. E a gente vai passear na orla de Salvador, que é tão bonita, a orla de Lauro de Freitas, mostrando a praia. E nosso parente que morou sempre no interior, olha aquele mar lindo, aquele azul, fica espantado, porque ele não via ou ele não presenciava isso na sua vida. E nós passamos pelo mar, pela praia, às vezes todos os dias, e não percebemos quão grandioso é. Mas alguém que não viu, ou alguém que não tem a prática de ver o mar, não tem mar perto para ver todos os dias, essa pessoa fica espantada, porque muitas vezes nós perdemos a sensação de extraordinário que é o mar. Assim são as parábolas, e deve ser a nossa visão quanto às parábolas de Jesus. Porque nós vemos tantas vezes, né? Mas traz aqui a parábola dos trabalhadores maus, né? Como ela é intitulada, traz aqui para nós um grande e extraordinário ensinamento, princípio para a nossa vida com Deus. Então, atente-se ao que Deus está falando nesse estudo, para que você e eu possamos de Deus nos alimentar. Amém? Pois bem, são as parábolas essas escolhidas por Jesus como método para ensinar os discípulos. Segundo Adolfo Castanho Fonseca, a estratégia de contar parábolas era uma forma de pregação muito usada no discipulado de Jesus, que lhe permitia conhecer e compartilhar as histórias do povo, falando numa linguagem que lhes fosse acessível. Então Jesus usa elementos do cotidiano, do contexto dos seus ouvintes, para ensinar algo, para ensinar um princípio eterno,
que lhes era acessível, eles sabiam do que Jesus estava falando, então era fácil compreender. Se Jesus falava de uma vinha, é porque ali o contexto favorecia esse ensinamento. Se Jesus usava peixe, se Jesus usava os elementos que fossem, eles entendiam porque era-lhes comum no seu próprio contexto. Outro historiador chamado Joaquim Jeremias, ele diz, não só o Vale do Jordão, mas provavelmente também a margem norte e nordeste do lago de Genezaré e parte do Planalto Galileu tinham naquele tempo caráter de latifúndio, estando em mãos de estrangeiros. Então, quando o evangelista Mateus registra esta parábola, quando Jesus conta essa parábola para os seus ouvintes, é porque ali a região, eles sabiam do teor do assunto, eles conheciam da essência do que Jesus estava falando. Tá certo? Então acompanhe comigo. Nós vamos fazer agora uma análise do texto que nós lemos e nós vemos aqui alguns personagens importantes para uma compreensão do texto e para uma aplicação para a nossa vida. Em primeiro lugar, o texto vai citar o dono, o proprietário, é o chefe que decide fazer essa plantação de uva, né, essa vinha, e, portanto, a partir dessa criação, ele distribuir as tarefas e se ausentar. Um segundo personagem que nós vemos na leitura do texto são os lavradores. Justamente a esses lavradores, o dono da vinha, o proprietário da vinha, deixa a responsabilidade desta plantação na mão desses trabalhadores. E nós temos um outro personagem que são os servos, são os emissários do dono. Esses são aqueles que o dono envia para colher os frutos, né, da plantação que aqueles trabalhadores ou os lavradores foram deixados como responsáveis. Aqui nós vemos que nesses personagens, eles trazem para nós, e faz sentido para nós quando nós entendemos que esse proprietário é o próprio Deus. Deus, como o grande soberano das nossas vidas, Ele quem é o Criador de todas as coisas. E aqui eu quero começar a falar sobre crer na soberania de Deus em todos os detalhes da nossa vida. Se Deus é Criador, se Deus é soberano, meu irmão, minha irmã, Ele não perde o controle de nada da nossa vida. Entenda que todos os acontecimentos, todos os fatos, sejam bons, sejam ruins, estão sob a mão desse Deus soberano. E quando eu entendo, quando eu encaro a vida, a minha vida desta forma, eu consigo viver de forma digna da minha vocação. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O apóstolo Paulo fala isso na sua carta aos Romanos. E quando fala em todas as coisas, é sobre todas as coisas mesmo. Porque nós costumamos falar que Deus, mesmo sendo soberano, talvez as coisas ruins, né, passou despercebido ou surpreendeu Deus. Não surpreende. Nada que nos acontece surpreende a Deus. Meu irmão, minha irmã, o Senhor, Ele é soberano. Ele é o Criador de todas as coisas. Quando a gente olha, por exemplo, para os lavradores, esse segundo personagem que aparece no nosso texto, nós vemos que a eles foram confiados o resultado e o trabalho
não é? Desta vinha. A nós somos confiados o reino de Deus. A você, a mim, é confiado os frutos do trabalho desta vinha. E em terceiro lugar, ou o terceiro personagem que aparece aqui, são os servos, os emissários. E aqui que a gente vê, né, e me assusta quando eu percebo quão violentos foram esses lavradores. E aqui a gente vê que esses emissários foram os profetas de Deus. Por exemplo, o profeta Elias fugiu para o deserto por causa da perversa rainha Jezabel. Lá em 1 Reis, primeiro livro dos Reis, 19, do 1 ao 5, a gente vê isso. O profeta Isaías também, segundo a tradição, foi serrado ao meio com uma serra de madeira pelo rei Manassés. E o profeta Jeremias foi constantemente maltratado, falsamente acusado de traição. Jeremias 37, versículo 13 ao versículo 16. Ele foi jogado numa cisterna, Jeremias 38, e segundo a tradição ele foi apedrejado até a morte pelos judeus. A gente vê lá em Ezequiel, capítulo 2, versículo 6, por exemplo, que ele enfrentou ódio e hostilidade parecidos também com a qual sofreu o profeta Jeremias. Com o profeta Zacarias também não foi diferente, foi apedrejado até a morte. A 2 Crônicas 24, Lucas 11, 51. E João Batista, né, o último profeta do Antigo Testamento, ele foi decapitado. Marcos 6, 14, 29. Então, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo repreenderam o povo de Israel por rejeitar e perseguir os profetas de Deus. Assim, o escritor de Hebreus, ele resume, né? Capítulo 11, versículo 37 e 38. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Fica muito claro aqui, irmãos e irmãs, que os emissários deste dono foram e são os profetas de Deus, que vieram, a ordem desse dono, desse proprietário, a ordem de Deus soberano, buscar a prestação, né, de contas que esses trabalhadores ou os lavradores deveriam prestar. Pois bem, além desses personagens, nós vimos alguns lugares que o texto nos apresenta. E o primeiro lugar diz respeito à vinha, à plantação de uva. Aqui representa Israel. O profeta Isaías, no capítulo 5, versículo 1 e 2, diz: Cantarei para o meu amigo e seu cântico a respeito de sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. O versículo 2 do capítulo 27 de Isaías ainda diz: Naquele dia cantem sobre a vinha frutífera. E Jeremias, capítulo 2 do profeta Jeremias, você pode acompanhar aí, 2, versículo 21, diz assim: Eu plantei como uma videira seleta, de semente absolutamente pura, como então, contra mim você se tornou uma videira degenerada e selvagem. Irmãos, nós, Israel de Deus, somos essa vinha que ele plantou e por essa razão precisamos dar os frutos. Esse é o primeiro lugar. O segundo é justamente o tanque
que na parábola é representado pelo lagar em algumas versões. E eram dois tanques, né, um mais alto do que o outro, em que a uva ou as uvas eram prensadas, pisadas, e o suco dela passava de um tanque para o outro. O terceiro lugar que a parábola nos mostra é a torre. A torre servia para tanto vigiar a propriedade, quanto também para armazenar o produto dessa propriedade. Então esses são os lugares que nós vemos na parábola. E ela traz alguns ensinamentos riquíssimos para nós. Em primeiro lugar, a parábola fala que Deus, ele é bom. Quando nós olhamos para a história da humanidade, percebemos a bondade de Deus de Gênesis a Apocalipse. Quando Deus criou a humanidade, Deus livrou a humanidade, Noé. Em Abraão, Deus começa a criar um sentimento de povo, e povo exclusivo de Deus. E nessa história, depois de Abraão com Moisés, Deus dando o livramento, no tempo dos profetas, Deus dando chances e mais chances de Israel se arrepender. Em Jesus, Deus mostra ainda mais o quão bom Ele tem sido para conosco, o quão bom Ele tem sido na história da humanidade, na história de Israel. Deus é bom e Ele continua sendo bom para com a sua igreja. Ele confiou a vinha a nós. Além de Deus ser bom e Deus ser generoso, meus irmãos, Ele decidiu confiar a nós, para que você e eu fôssemos prósperos e bons administradores desta vinha. Além disso, nós vemos a paciência de Deus. Quando a gente olhou e a gente lê novamente essa parábola, fica claro que Deus enviando emissários, mensageiros, no caso, os profetas, várias e várias vezes, esses profetas sendo maltratados. Aqui nós percebemos quão misericordioso Deus é. Quando olho para a vida da igreja, percebo que muitos de nós desobedecemos a Deus, mesmo assim Ele continua sendo misericordioso, compassivo, perdoador. Glória a Deus por isso. A parábola também nos ensina que nós, humanos, a humanidade, nós recebemos dons, presentes de Deus para sermos bons administradores. O texto deixa muito claro que nós temos a responsabilidade de produzir, de fazer prosperar aquilo que Deus nos dá. Porque Ele confiou a nós, a mim e a você. E tudo que há em tuas mãos deve ser feito para a glória de Deus e com excelência. A parábola também, meus irmãos e irmãs, nos ensina que Jesus foi o filho deste proprietário que foi enviado como o último recurso e ele foi morto também. Pois é. A atualização da mensagem dessa parábola, simples, podendo nos colocar ora como vinha, ora como lavrador e ora como servo. A partir da reflexão a seguir, se somos a vinha, como podemos frutificar para o reino de Deus, correspondendo à expectativa divina? Na tua vida, onde você passa, onde você está, onde você vive, no seu trabalho, na escola, na faculdade, com a sua família, como você pode frutificar para o reino de Deus? Faça-se essa pergunta nesse momento. Se você é lavrador, como você tem cuidado de tudo aquilo que Deus tem nos proporcionado? De algum modo, pessoas nos são enviadas por Deus para receber de nós o que Deus nos tem dado para cuidar, então podemos atender os pequeninos. Mateus 18, versículo 10. Né? Então, se você é este lavrador, Deus confiou a você. Se você é servo,
não precisamos temer os confrontos e perseguições, porque muito pior sacrifício foi enfrentado pelo Filho, Jesus Cristo, ao ponto de entregar a sua vida por nós. Caminhando para o nosso final, para a conclusão desta reflexão, a parábola dos lavradores tem por objetivo evidenciar o amor de Deus e, ao mesmo tempo, a rebeldia existente no coração de líderes, de crentes, de cristãos religiosos, né, que se intitulam religiosos, porque foi para eles que Jesus contou essa parábola. A segunda vinda de Cristo, o Filho amado, a pedra angular, será marcada pela sua exaltação na sua epifania, seguindo-se então o juízo sobre toda a carne que se opôs ao reino de Deus. O reino aqui é então consumado quando os rejeitadores são lançados fora e a igreja, que é a vinha do Senhor, reina eternamente com Cristo, o herdeiro glorioso do reino. Que eu e você possamos fazer parte dessa vinha, desse reino, e fielmente cultivemos a vinha do Senhor e edifiquemos a igreja na Sagrada Escritura, preparando-a para se encontrar com o Senhor. E que naquele dia, você e eu possamos ouvir do próprio Senhor: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25:34. Aleluia. Glória a Deus. Quero finalizar, meus irmãos, esse estudo, essa pequena reflexão, fazendo a pergunta: você e eu, nós temos reconhecido a soberania de Deus nas nossas vidas? Quando os problemas vêm, nós reconhecemos a soberania? Em minha igreja, que é a vinha do Senhor, a que tipo de lavradores eu estou unido? Aos leais ou aos ingratos? Tenho desejado entregar os frutos da minha generosidade para a glória de Deus, voluntária e pontualmente? Eu considero os lugares onde frequento, trabalho, escola, mercados, bancos, etc., como vinhas do Senhor? E por fim, nas vinhas citadas acima, a que tipo de mordomo tenho me unido? Aos que amam e reverenciam a Deus ou aos que rejeitam e ignoram o seu Filho? Meus irmãos e minhas irmãs, a parábola dos trabalhadores maus, ela está aí para nos ensinar que Deus, Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Que nós somos despenseiros, mordomos, administradores de tudo aquilo que Deus nos dá. Mas também haverá um julgamento. Jesus voltará para nos buscar. Mateus 6,33, eu reafirmo que esse texto ele deve ser lido e relido, colocado em nosso coração. No mundo tão caótico que nós vivemos atualmente, difícil de enfrentar as dificuldades, a palavra de Deus nos diz: olha, buscai em primeiro lugar, dê prioridade ao reino de Deus, à vinha, às coisas concernentes a Deus, ao reino e à sua justiça. Você e eu somos profetas da verdade. Denuncie o pecado, denuncie a injustiça, porque isso é fazer prosperar o reino de Deus. E o texto finaliza dizendo: todas estas coisas que estão nos versículos anteriores de Mateus 6,33, estas coisas é Deus quem vai nos acrescentando. O fruto do nosso trabalho. Por que nós trabalhamos? Para ter casa, para ter alimentação, para ter o que vestir. O texto está dizendo que estas coisas é Deus quem vai nos acrescentando. Eu e você somos igreja do Senhor. Precisamos fazer prosperar aquilo que está em nossas mãos. O mundo precisa da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Mesmo que doa, mesmo que seja mensagem desagradável aos ouvidos, mas a mensagem da cruz
precisa ser pregada. A mensagem da salvação precisa ser pregada porque as pessoas estão morrendo. E as pessoas estão morrendo sem Jesus. E elas estão vazias dentro de si. Muita gente deprimida, mesmo tendo riquezas materiais. Mas elas não têm o alimento espiritual. Elas não têm Jesus. Mas você, eu, somos responsáveis. Nós temos dentro de nós a maior e mais bela mensagem que esse mundo já viu, que é a boa nova da salvação. Levar Jesus Cristo às pessoas, ao mundo. Este é o objetivo da Igreja do Senhor. Isto é o que é fazer prosperar o reino de Deus. Proclamar aos quatro cantos que Jesus reina, que Jesus é o Salvador. Que essa possa ser a mensagem diária do nosso coração, às pessoas do nosso convívio, às pessoas do nosso cotidiano. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, a sua família. E que a cada dia nós façamos prosperar o reino de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai. Guiarei os passos meus e junto a ti hei de seguir. Sim, eu irei, saberei como chegar ao fim. De onde vim, para onde vou, por onde irás, irei também. Lalaiá, lalaiá, lalaiá. Vem, eu te direi o que estás a procurar. A verdade é como um sol, invadirá o teu coração. Sim, eu irei e aprenderei minha razão de ser. Eu creio em ti, que crês em mim, e a tua luz verei. A luz, lalaiá, lalaiá, lalaiá. Vem, eu te farei da minha vida participar. Viverás em mim aqui, viver em mim é o bem maior. Sim, eu irei, viverei a vida inteira assim. A eternidade é, na verdade, o amor vivendo sempre em nós. Lalaiá, lalaiá, lalaiá. Vem, que a terra espera quem possa e queira realizar com amor a construção de um mundo novo, muito melhor. Sim, eu irei e levarei teu nome aos meus irmãos. Iremos nós e o teu amor vai construir, enfim, a paz. Lalaiá, lalaiá, lalaiá. A paz. Lalaiá, lalaiá, lalaiá. A paz. Amém. Agradeço ao reverendo Luciano e a todos aqueles que estiveram conosco nessa manhã. Lembrando que hoje à noite nós teremos culto. Nosso culto da IPU do Salvador com a IPU do Muritiba. Quem organizou o culto, quem estabeleceu a liturgia, foi o nosso irmão, o reverendo Cláudio. E mais uma vez eu quero agradecer ao reverendo Cláudio o cuidado dele para conosco. Então, à noite, 18 horas, nosso culto dominical, no link do YouTube, que será colocado no canal da igreja e será divulgado para os demais amigos e amigas. Deus abençoe, irmãs e irmãos. Temos todos uma semana de paz e de bênção.